Bom, então, começar aqui falando um pouquinho sobre Seis Sigma, uma metodologia aí, né, bastante sucesso para melhoria de processos. E eu vou usar aqui como material um material que eu dei um mini curso, um curso de 2 horas, né, na Universidade do Porto, quando eu fiz meu pós-doc lá. Tá? A ideia aqui não vou passar rapidamente, é só dar uma ideia, né, geral, né, mas só para vocês saberem o que é isso e para que serve. Tá? Bom, a definição de Seis Sigma já é uma definição bem interessante. Ela coloca aqui, né, traduzindo aqui livremente, Seis Sigma é um método organizado e sistemático para a melhoria de processos estratégicos que se baseia em métodos estatísticos e métodos científicos que fazem uma grande redução em taxas de defeito definidas pelo cliente. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, pessoalmente, qualquer frase que seja aí 2 ou 3 linhas, eu já me perco no meio e já não consigo entender mais nada. Tá? Então, uma frase como essa, eu assistindo aqui, eu não conseguiria entender nada. Vamos olhar ela, né, cada uma dessas palavras, para entender exatamente qual é a definição de Seis Sigma. Primeiro, ele é um método organizado e sistemático. Né? Então, isso que é importante. Ele é um método. Né? Então, ele tem um método que começa sendo a melhoria. A gente está buscando melhorar um processo, melhorar uma forma de fazer algo. Né? Então, melhorar como se fabrica um automóvel, melhorar como se vende um produto, melhorar como se contrata um profissional. Enfim, eu tenho um processo na minha empresa, eu quero melhorar. Tá? Então, ele cria um projeto de melhoria. Seis Sigma é projeto, é baseado em projeto. Né? E cria uma sequência, e ele define uma sequência de passos, um roadmap, né? Que é o DMAIC. Então, sempre que a gente fala em Seis Sigma, a gente fala de DMAIC, que é uma sequência de passos para resolver um problema. Né? E para cada uma dessas fases aí, você tem um conjunto de ferramentas, né, e de objetivos que você deve alcançar para que realmente você consiga terminar essa fase e poder passar para a seguinte. Tá? Então, a gente está falando Seis Sigma é um método organizado e sistemático, como a gente já falou. Né? Além disso, é para melhoria de processos estratégicos. Né? Ele não é uma ferramenta genérica para qualquer tipo de problema. Como a gente vai ver em Lean, né, existem ferramentas muito interessantes para resolver pequenos problemas, para pequenas melhorias. O Kaizen de Lean, né, Seis Sigma não é para pequenas melhorias. Tá? Seis Sigma é para resolver grandes problemas. Aqueles problemas crônicos de causa desconhecida, é a expressão que a gente mais usa. Não é aquela coisa que a sua empresa tem há anos e não consegue resolver, e não consegue descobrir por que acontece. Né? Coisas que têm um grande impacto. Tá? Então, que precisa de uma análise mais profunda. Tá? Então, é para isso que Seis Sigma serve. Ele é fortemente baseado em estatística, né? E eu acho que quem faz um curso de Seis Sigma, né, já dei aí, já formei, acho que quase mais de 1 milhar de pessoas, muito provavelmente em Green, Black, Belts. Né? Para mim, um dos grandes ganhos de um curso de Seis Sigma não é o Seis Sigma, não é o DMAIC em si, mas é saber aplicar muito bem estatística. Entender para que serve estatística, né? Entender quais são os cuidados que a gente tem para tomar uma decisão estatística. Aliás, é uma coisa interessante que eu vi alguns profissionais que até que trabalharam comigo, né? Conversei com um, que é veterano de vocês, né? na semana passada, ele falou, olha, para mim o que me fez a minha carreira crescer foi que eu, por um lado, conhecia profundamente a parte de programação, né? Porque sou formado, né, na área de TI na Unicamp, mas, por outro lado, eu conhecia Seis Sigma. E isso me deu uma grande ajuda para entrar no mundo da ciência de dados, quando a ciência de dados estava começando, porque, ao mesmo tempo que eu tenho habilidade técnica de programação, eu conheço como usar a estatística muito bem. Qualquer bom curso de ciência de dados, né, você vai ver que tem uma base muito grande de estatística ali, que qualquer Green ou Black Belt vai ter visto também no curso. Então, Seis Sigma ensina a estatística de uma forma muito cuidadosa, muito precisa. Mas o que é importante entender é que a estatística de Seis Sigma é uma estatística padrão, não é uma estatística criada para Seis Sigma. Né? Não é algo específico de Seis Sigma. Tá? É uma estatística que já existe, são coisas que já existem há muito tempo, que já são usadas há muito tempo. Tá? Mas tem que tomar um cuidado, né? Seis Sigma, eu já vi muita gente falar, Seis Sigma é estatística. Não, Seis Sigma não é estatística. Seis Sigma usa estatística. Tá?
Seis Sigma é DMAIC, é uma sequência de passos, e esses passos descrevem que ferramentas estatísticas você deve usar em cada uma dessas partes. Tá? Existem muitas ferramentas, não vou aqui entrar em cada uma delas, mas todas essas são ferramentas estatísticas tradicionais, que já existiam antes, que Seis Sigma só usa, só aplica. Tá? Além, então, a gente já falou que ele é organizado, é sistemático, é para melhoria de processo estratégico, não é para pequena melhoria. Se baseia em estatística, em métodos estatísticos, mas também se baseia em métodos científicos. Né? Isso eu acho uma coisa muito interessante, muito curiosa de Seis Sigma. Porque, diferentemente de Lean, que a academia adora, estuda a profundidade, tem milhares de teses de mestrado, dissertações de mestrado, teses de doutorado trabalhando sobre isso, Seis Sigma é quase que ignorado pela academia. Lógico, tem trabalhos, mas são muito poucos. Dado o impacto que Seis Sigma teve na área, principalmente nas áreas de produção, é irrisório o número de trabalhos de pesquisas, né, Seis Sigma. Seis Sigma é visto como uma coisa muito de empresa, muito, né, do mercado. Né? Mas o curioso é o seguinte, né? Quando você olha para o Seis Sigma, também existe o preconceito do outro lado, né? As empresas, de modo geral, falam coisa de academia não é prática. Mas o mais curioso nessa história é que o método que Seis Sigma usa é um método científico. Quer dizer, no final das contas, a indústria usa o método Seis Sigma, sabe que aquilo funciona e despreza a academia, mas o que ela está usando no Seis Sigma é o método científico. O que eu falo para o meu aluno de Seis Sigma é a mesma coisa que eu falo para o meu aluno de mestrado. É o mesmo cuidado, é o mesmo critério, é ser criterioso, é não basear em fatos e dados, em conseguir provar as coisas de uma forma inquestionável. Enfim, é um método científico. Tá? Então, é um jeito, o que Seis Sigma né? É ensinar para empresas a resolver seus problemas de uma forma metódica, organizada e científica. Tá? E a gente fala aí em reduções significativas, né, dramatic reductions. Então, é um programa elaborado, é um treinamento caro. Existe treinamento, sei lá, R$19,90 no Udemy? Tem, duvido que você vai aprender alguma coisa. Não é básico, tá? É um treinamento difícil para você realmente pegar Seis Sigma de verdade, não é trivial, tá? É um treinamento que você precisa ter pessoas que estão muito bem preparadas matematicamente para enfrentar um treinamento desse, né? E estão com uma cabeça muito aberta para aprender, né, o método. Então, assim, precisa de pessoas muito competentes, que são mais caras, um treinamento que não é trivial, né? E investe muito tempo para fazer um projeto Seis Sigma. Então, não é para pequena melhoria. Né? Você vai fazer um projeto ali de 4 meses, 6 meses, para estudar uma coisa, uma forma de fazer algo para conseguir melhorar. Ora, o custo de estudar de 4 a 6 meses um negócio é um custo muito grande, né, para você fazer uma melhoria que vai te dar, sei lá, R$1.000 no final do ano. Tá? Eu, quando oriento projetos de Seis Sigma, né, isso eu sempre, quando o aluno chega, estou fazendo esse projeto aqui, qual é o retorno? 10 mil. Volta para casa e pensa em outro. Ninguém faz um projeto de Seis Sigma para ganhar R$10.000 de retorno. Né? E o curioso é que nos cursos que eu dei né, uma centena de turmas na Unicamp, né, e na minha consultoria, para turmas pequenas, de 4, 6 alunos, né, normalmente a gente conseguia, lógico, alunos de empresas grandes, né, não conseguia menos ali de que 1 milhão de retorno para a empresa, em retornos anuais. Né, porque é um método que realmente dá retorno e que existe para isso. Né, não é um método para pequeno ganho diário, não é um método para Kaizen. Tá? Da mesma forma, similarmente ao que tem em Lean, né, ele busca melhorar coisas conforme a percepção do usuário. Né? Então, você tem que pegar aquilo que faz sentido para o seu usuário, né? Para quem compra o produto da empresa. Né? É ele que tem que dizer o que é bom e o que está ruim. Né? Muitas vezes você faz melhorias, né, do que você acha que é importante, né? Mas aí quando você vai colocar aquilo na mão do cliente, que a gente fala, para mim isso não me interessa. Né? E Seis Sigma, nesse ponto, é extremamente cuidadoso. Você tem que validar com o seu usuário se é aquilo mesmo que ele quer. Né? Eu gosto muito do lado pragmático, objetivo do Seis Sigma, né? Assertivo, no termo certo de assertivo, né, gente? De significar ser objetivo, direto.
né? Então, estou meio traumatizado aí de ver tanta gente usar assertivo de um jeito errado, né? Mas é interessante ver isso, né? Como o Seis Sigma, ele coloca o dedo na ferida, e é por isso que ele é tão objetivo, é por isso que ele tem tanto resultado, né? Porque ele resolve problemas, ele corrige defeitos, né? Isso parece meio óbvio, tá? Mas hoje em dia tem muita empresa que fala, não, a gente não tem problemas, vamos usar termos positivos, a nossa empresa não tem defeito. Eu lembro uma vez, uma multinacional, a gente tentou falar dos problemas, não, a gente não tem problema, a gente tem defeito, não tem defeito. Eu olhei para a moça e falei, desculpa, mas se você não tem nenhum problema na empresa e não tem nenhum defeito, parabéns, vocês estão de parabéns, vocês não precisam de Seis Sigma. Porque Seis Sigma existe para resolver defeitos, né? E para lidar com problemas, né? Então, a gente precisa aceitar que nós não somos perfeitos se a gente quer melhorar, né? E Seis Sigma, nesse ponto, é muito objetivo. A gente falou que tem aí, né, 5 fases, o DMAIC, o definir, medir, analisar, melhorar e controlar em português. Para cada uma dessas fases tem um conjunto de ferramentas. O D, né, equivale à fase de iniciação do curso de gestão de projetos, né, é onde você define o que você vai fazer. Você define um charter, da mesma forma que na gestão de projetos. Você diz, ó, quem é o gerente do projeto, quem é a equipe, qual é o prazo, em quanto tempo vocês vão melhorar o quê? Eu vou aumentar, diminuir o custo de produção de garrafa azul de 10 para 9 até o fim do ano. Ok, é isso. Tá? Então, você cria um compromisso aí entre quem está conduzindo o projeto, né, e quem vai receber os benefícios do projeto. Tá? Essa é a fase de definir. Né? Então, você criar esse compromisso, deixar muito claro qual é o foco do seu projeto, né, deixar muito claro aonde você vai atuar. Só uma vez sabendo exatamente onde você vai atuar, você vai entender como está o nível agora. Em Seis Sigma, a gente usa muitos termos Y e X. Né? Y é um F de X. Seis Sigma tem um lado muito cara de engenheiro. Né? O que é um processo? Um processo, né, é uma função onde você tem entradas e ela dá uma saída. Né? Então, entra uma ligação, entra um atendente, entra um estoque e sai uma venda, por exemplo. E você pode enxergar isso como uma função, um F de X1, X2, X3, né? Analista, telefone, ligação e estoque, né? Dando um Y, que é venda. Tá? Então, em Seis Sigma, a gente separa, e esse é um dos segredos, né, de uma boa melhoria de processo. O que é Y, ou seja, a saída, o que eu quero melhorar, do que é X, né? Das entradas que entram nesse processo que dão resultado. Né? Então, num primeiro momento, eu vou olhar só o Y. Eu quero saber qual é o volume de vendas. Né? Então, a dia, mês a mês, né? Eu quero estudar profundamente esse volume. Eu quero entender se essa métrica está correta. Eu quero saber se é confiável nos números. Tá? E depois, eu vou para a fase analisar, que aí sim eu vou olhar os X. Né? Entender quais são as variáveis, né, o que impacta naquele resultado. Né? Olha, está tendo muito bug no desenvolvimento de software, tá? Tem a equipe, tem o processo, tem a linguagem, tem o método, tudo isso aqui são X que impactam naquilo lá. Então, eu primeiro verifiquei o número de bugs, agora eu vou começar a estudar, né? Como é que é o número de bugs por profissional? Como é que é o número de bugs por projeto? Como é que é o número de bugs por cliente? Qual que é o número de bugs por linguagem? Né? Então, você vai fazendo esse tipo de análise, né? Tentando provar o que a gente chama de, estatisticamente, de correlação. Ou seja, olha, eu percebi que quando a gente muda de linguagem, o número de bugs é totalmente diferente. Então, a linguagem é impactante. A gente chega a analisar com essa aqui, a gente sabe aquelas X que impactam no Y. Tudo isso de uma forma estatística, né? Em analisar no Seis Sigma, a gente ensina aí, né, realmente como você provar que a correlação é estatisticamente comprovada, né, confirmada. Tudo aquilo que a gente vê nas pesquisas de eleição, né, é mais ou menos 2%, com margem de erro de 95%, a gente ensina aí profundamente no curso de Seis Sigma. E uma vez que você realmente achou ali quais são os X importantes, aí você pensa o que você tem que fazer para mudar esse X para ter o resultado no Y que você quer. Você define a solução, no melhorar. Né? E você prova que é realmente essa melhoria, de novo, estatisticamente, essa melhoria, né, vai atingir a meta que você se comprometeu lá no definir. E, por fim, né, last but not least, né, extremamente importante,
O Seis Sigma também diz o seguinte, não adianta você melhorar e correr para outra coisa. Porque se você não garantir controlar isso daí, o processo, as pessoas tendem a trabalhar do jeito que elas estão acostumadas. Se você muda o jeito de elas trabalharem, né? Mesmo que tenham um objetivo e vira as costas, elas vão voltar ao que ela era antes. E o que mais tem por aí, né, processos que foram melhorados e voltaram atrás. Então não adianta só melhorar. Você tem que colocar controles, colocar indicadores para garantir que não vai mais voltar ao estado anterior. Né? Então, aqui em Seis Sigma se trabalha como fazer isso, como garantir isso daí. Né? Como passar para as pessoas um novo jeito de trabalhar, enfim, todas as coisas para garantir que aquela melhoria que foi implantada e foi provada estatisticamente se perpetue. Tá? Entre todas essas fases, tem um conjunto, né, de perguntas que a gente tem que responder, tem uma validação, né, daquela meta inicial, será que aquela meta ainda é viável? Quando você estuda um pouquinho mais a fundo o X, de repente você chega à conclusão que não dá, ou você chega à conclusão que dá, às vezes você chega até à conclusão que o projeto não vale mais a pena. Tá? Então, a cada passagem de uma fase para outra, você revalida o que você se comprometeu no definir. É um método eficaz, muito eficaz, como eu falei, eu tenho uma experiência muito grande aplicando esse método em empresas de tudo quanto é tipo que vocês possam imaginar, e em todas funciona bem, desde que você siga o método. Né? Eu já vi lugares que não deu certo, porque as pessoas fazem mais ou menos. Não dá para fazer Seis Sigma mais ou menos. Não dá para se inspirar em Seis Sigma e fazer do seu jeito. Ou é do jeito Seis Sigma ou não é. Ele é um método. Se você seguir o método, funciona. Né? Mas ele é um método que coloca dedo na ferida, né? Que ele mostra os resultados, que ele mostra os dados, que ele prova o que está bom, o que está ruim, né? E isso às vezes incomoda. Então, se você não tiver apoio da liderança, fala, não, pode ir, eu quero ver essas coisas, você começa a ter muitas resistências políticas dentro da empresa, né? Puxa, ele vai ficar vendo meus processos, vai ficar mostrando que não está bom, tá? E aí você também, além de tudo, você é bom ter os profissionais adequados. Então, existem duas formações básicas de Seis Sigma, que é o Green e o Black, né? Que o Green é para você fazer melhoria, ser um profissional de melhoria de processos. É um treinamento aí que, um bom treinamento deve ter aí de 60, 80 horas, né? De 8 a 10 dias, né? E que você vai aprender toda a estatística, o que é que tem que fazer em cada uma das fases do DMAIC, né? E está preparado para fazer um bom projeto. Mas alguns projetos são estatisticamente mais complexos, não trabalham no trivial, né, da estatística, e aí você precisa de um conhecimento um pouco mais profundo, aí você precisa do Black. Tá? Mas, de um modo geral, o Green é mais que suficiente para a grande maioria dos problemas. A gente vai falar depois de Lean também, né? Mas o que eu queria colocar aqui é que Lean e Seis Sigma tem uma diferença fundamental. Tem uma proximidade muito forte da cultura oriental, né? Lean veio da Toyota, né? Veio do Japão, e o outro é totalmente americano. Né? Os grandes nomes, o Deming, embora seja americano, né? Ele desenvolveu todo o trabalho dele lá no Japão. E o Michael Harry é um americano, né? Infelizmente nos deixou aí há alguns anos atrás, mas era um americano, assim, tipicamente americano. Né? Enquanto o Lean busca o longo prazo, né? e coloca que as coisas mais importantes não podem ser medidas, o Seis Sigma fala, eu quero fatos e dados, né? Eu quero números, eu quero que você prove, né? E eu quero ganho rápido. Tá? Essa é uma diferença fundamental entre os dois. Mas ambos têm coisas comuns. Todos estão focados em processos. Nenhum dos dois aceita colocar pessoas como as culpadas. Nem Seis Sigma, nem Lean vai falar que o João é pior que a Maria. Né? A gente pode até analisar que existem, né, o João é pior que a Maria, mas a gente não vai dar isso como um resultado do projeto. A gente vai perceber que existem diferenças entre profissionais, ou seja, que o processo precisa ser melhor, né, para que esses profissionais consigam ter um resultado mais equivalente. Porque é natural que uma pessoa tenha um resultado 10 e outra 11. Mas não é natural que uma pessoa tenha um resultado 10 e outra 5. Se tem uma diferença tão discrepante, é porque o processo não é bom. Né? Porque as pessoas não conseguem seguir o mesmo processo para garantir o mesmo resultado. Tá? Então, assim, nenhum dos dois coloca pessoas como culpadas, o foco jamais é em achar culpados ou demitir, né, quem não está indo bem. Né? Ambos buscam padronizar, né, padronizar o processo, documentar o processo, não de uma forma burocrática, mas de uma forma que sempre saia igual. Ambos se preocupam em avaliar a visão do cliente para a qualidade.
e ambos usam estatística, embora Six Sigma use estatística muito, muito mais profundo que Lean. Existe também aí o Lean com Six Sigma, né? Os dois juntos. Né? Você pode usar Lean separado de Six Sigma, né? Fazendo melhorias, ou com Lean ou com Six Sigma. Eu falei para vocês, né? Por exemplo, melhorias pequenas, Lean faz muito mais sentido com Kaizen. Né? De repente, um problema complexo que o Kaizen não conseguiu resolver, você usa Six Sigma, dá para fazer isso, e dá até para juntar os dois, né? No que a gente conhece aí como Lean Six Sigma, né? Que é quando você faz projetos com a estrutura do DMAIC, né? Que é uma estrutura muito eficiente, muito já provada que funciona, mas focadas nas melhorias típicas de Lean, né? Eliminação de desperdícios em especial. Tá? É isso, tá? Então, o que eu queria falar aqui de Six Sigma é isso, foi apenas uma visão bem rápida, né? Mas para vocês terem uma ideia do que é isso daí. Tá? E aí, bom, conheçam, tá? Vale a pena conhecer. É uma ferramenta que eu falei, ajuda muito para quem for trabalhar com ciências de dados, ajuda muito a você aprender a resolver problemas. Tá? Então, é algo bem interessante que vale a pena conhecer.